No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Oi, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo. E quem está comigo aqui, como sempre, é a minha amiga Jo Halak. E a gente já vai começar pedindo para vocês compartilharem, espalharem, mandarem no zap de família para espalhar a palavra do Não é o Fim do Mundo. Assinem, sigam, etc, etc e tal. E essa semana, né, Jo, o mundo está literalmente pegando fogo. Faz uma semana que a gente está acompanhando os incêndios de Los Angeles, né, com uma transmissão em tempo real de cenas aterrorizantes mesmo. Ventos de fogo, são imagens impressionantes. É muito louco, né, porque as pessoas também, modéstia à parte, estão falando várias coisas que a gente tem falado desde o início desse podcast, né, que o fim do mundo vai ser gravado na tela de um celular, né, que a gente vai assistir o fim da Terra com as mudanças climáticas por uma tela de celular. Isso viralizou e é o que está acontecendo. A gente está gravando hoje, na quarta-feira, 15 de janeiro, e 6 milhões de pessoas ainda estão sob alto risco de incêndio. O alarme está lá a 1000. Estão distribuindo máscaras M95, aquela mesma, né, que a gente usava na época da pandemia, porque ainda tem muito risco de fumaça, o ar continua péssimo, pessoas talvez tenham que largar suas casas nos próximos minutos. A gente não sabe como isso estará amanhã ou quando esse episódio for ao ar, né? Porque a situação não melhorou, porque os ventos continuam sendo extremamente ameaçadores, não é, Ju? E eu tenho uma grande amiga, Samantha Caldato, que teve que evacuar, né, quando começou tudo isso, teve que sair de casa com a família, e a gente conversou com ela para saber como ela e o Mário fizeram e o que tá rolando agora. Vamos tocar o áudio para vocês. Oi, Jô, mandando notícias aqui de Los Angeles, no meio dessa situação de distopia assistida. E por aqui nós estamos bem, nossa casa e nosso estúdio, que na verdade era numa área que originalmente era um lugar dos povos originários. Então, acho que, de uma certa maneira, eles sabiam dos perigos do fogo, mas estamos aqui ainda em pé. Mas tivemos que evacuar na primeira noite um dos fogos, o Eaton Fire, aqui muito perto, em Pasadena, Altadena. E diante de muita fumaça, ficamos sem luz, na verdade, o que mais me impressiona nesse primeiro momento é uma cidade, né, com toda essa tecnologia, com toda essas ideias de carros sem motoristas e foguetes fálicos e todas essas, e que você chega aqui muito mal preparada para essa situação. Mas passamos 2 noites fora, pudemos voltar. Agora as coisas aqui nessa área um pouco mais calmas, apesar de hoje ainda estamos preparando aqui muitos ventos. Então a gente tem que ficar de olho. Muitos amigos ficaram e puseram o fogo, salvaram suas casas com mangueiras e uma coisa assim, sistemas de irrigação. É realmente muito surreal. E agora, né, temos também essa situação louca da força do Corpo de Bombeiros aqui, com 30% de presidiários que recebem $5 para poder colocar a vida na linha de frente. É muita maluquice. Pessoas que contratam sistemas privados para apagar o fogo, enfim. Mas o bonito de ver é, como sempre, a comunidade se juntando, muita solidariedade, muita gente se juntando imediatamente para ajudar, para poder, que aliás, o que eu estou indo para agora, vou me voluntariar lá. A gente está recebendo as doações e entregando nos lugares, e assim, lá na Vevá, nessa doideira. Um beijo grande para vocês aí, e obrigada por fazer esse programa que ajuda a gente a colocar as coisas um pouco em perspectiva. Beijo. Não, que bom que eles estão bem, né? Porque
São milhares de desabrigados, pessoas em situações muito piores. Eu vi um vídeo, Jô, que eu fiquei tão impressionada, acho que até comentei com você. Era um casal, assim, de aposentados, assim, 60 a mais, quase 70, falando, num trailer, falando a nossa vida inteira foi queimada, assim, de fato a gente perdeu tudo, sabe que vai ter que continuar a viver, mas não sabe por onde começar, né? E é muito louco, porque Los Angeles, né, gente? Uma cidade muito desigual, né? Tem toda esse glamour de Hollywood, tem celebridade que também virou refugiado climático, mas só que eles perderam apenas uma das casas, né, que eles têm. Tem gente que perdeu a única, a residência de uma vida toda. Então, em alguns momentos, eu acho, desse episódio, a gente pode até rir, acho que sim, né? Porque é o nosso jeito de lidar com esse tipo de coisa, mas é uma tragédia extremamente séria e extremamente triste. Já tem 25 mortos. E eu acho que tem uma coisa muito louca dessas tragédias em que as pessoas perdem tudo, que além da própria reconstrução dos bens materiais para dar um conforto para a vida da pessoa, né, e muitas vezes coisas que elas demoraram anos para conseguir ter, quando acontece uma tragédia assim, as pessoas perdem também as memórias, né? Acho isso muito chocante. Uma vez eu vi uma pessoa que tinha tido um incêndio na infância, nem me lembro quem é, mas era isso, não tinha foto, entendeu? Hoje em dia não, que tem celular, mas assim, você perde na sua casa a sua história um pouco, né? Perde totalmente, como os refugiados perdem também, né? Quando tem que fugir, né, em guerras, etc. E que as pessoas queimam, ou a casa queima, ou viram refugiadas climáticas. A gente está vendo, né, centenas de milhares de refugiados climáticos em Los Angeles. E eu acho que também chocou muito, né, porque são lugares que a gente já viu muito em cartões postais, né, que significam, assim, o sonho americano. Sim. Então viralizou aquela imagem do McDonald's pegando fogo, por exemplo, né, como uma metáfora do capitalismo que deu errado. E, né, a gente está na semana da posse de Trump. Infelizmente, isso vai acontecer. E essa tragédia de Los Angeles tem todos os ingredientes de filme catástrofe, né? Então, por isso, hoje, no Não é o Fim do Mundo, a gente fez uma lista de 10 tópicos clássicos das tragédias desse nosso tempo, né? E começando com o número 1, era uma situação previsível, não é não, Nina? Sim, e por causa das tragédias climáticas. O que os cientistas estão falando sobre esse incêndio, claro, todo mundo sabe, a Califórnia já é uma área propensa a incêndio, não é o primeiro, mas é o pior, né, da história da Califórnia, e talvez vai ser o pior da história dos Estados Unidos, porque os incêndios estão se tornando muito mais violentos. Eles se espalham mais rápido, porque tudo está mais seco, porque chove menos atualmente, e chove mais em outros lugares, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Está tudo descompensado. Realmente, os períodos de seca severa aumentaram muito nas áreas propensas à seca. E uma coisa que eu achei muito louca, Ju, é que lá é inverno, né, na Califórnia, né? A gente está no Brasil, nas duas, a gente está no verão, mas é inverno, e é muito, muito raro acontecer incêndio no inverno, e eles estão se espalhando muito rápido, porque está tudo seco. E eu ouvi um podcast muito interessante com um especialista em clima, que ele fala que talvez esse seja um novo padrão de incêndio florestal. Eles vão se espalhar rápido mesmo. Eu vi um depoimento de um ativista do clima americano, e eu fiquei super chocada, porque ele morava em Los Angeles, e ele foi vendo essa situação ao longo dos anos, e, sei lá, no ano passado, ou há 2 anos atrás, ele falou, vou sair daqui, vai dar merda. E daí ele se mudou de lá. Caramba! Porque ele estava vendo que, tipo assim, pelo que estava se desenhando, a coisa ia piorar. E no ano passado já tiveram milhões de incêndios, né? A gente teve aqui no Brasil, na Amazônia, no Pantanal. Em Portugal tiveram incêndios, lá na Califórnia já tiveram incêndios, ou seja, estava todo o planeta gritando vai pegar fogo, e era previsível, né? E esse cara, né, ele deve ter sido visto como uma testemunha de Jeová do Apocalipse, né? Total. E ele estava certo. Até nesse podcast que eu estou te falando, eu também, depois eu vou lembrar o nome, a gente vai botar no nosso Instagram o nome do podcast, tá? Para indicar para vocês, porque era um podcast muito bom mesmo, americano. Que algumas áreas do planeta vão se tornar inabitáveis ou não recomendadas para grandes cidades, né? Tipo, Los Angeles é uma cidade muito grande, uma população gigantesca numa área de deserto. Tudo isso teria que ser repensado, né? Mas
Para onde realocar? Como que você fala para a pessoa sair da sua casa? É muito... Né, o ativista, de certa forma, é um privilegiado, nem todo mundo pode também. Claro, exatamente. Número 2 na lista, o capitalismo fingindo que não é com ele e ainda querendo se dar bem. Gente, um vídeo que eu vi também bem no início do incêndio, que também já compartilhamos no nosso Instagram, vamos compartilhar de novo, era um repórter no meio das labaredas, falando assim, eu estou chocado, porque os cafés continuam abertos. As pessoas estão tomando café e de um lugar que dá para ver as labaredas. Isso é muito louco, isso é muito americano também, né, Jô? É muito. E o lance dos seguros, né, que eles viram que a companhia de seguro nunca vai perder, né? Então, quando eles veem que eles podem não ter os lucros exorbitantes, eles mudam, né, mudam o contrato. A gente viu isso aqui no Brasil, né, com a galera, os planos de saúde cortando o plano de idosos, né, porque estão dando prejuízo, entre aspas, e lá, quando as temperaturas foram aumentando, né, e foi se desenhando um novo cenário climático, as companhias de seguro foram cortando, né, as apólices de seguro, porque eles não queriam ficar no prejuízo, né? E nos Estados Unidos, né, é bom lembrar que seguro é uma coisa muito tradicional, né, da cultura americana, do capitalismo americano, que aqui no Brasil a gente não tem seguro de casa, né, muito raro. Lá eles confiam muito nisso. Então, também eu li isso, que vai ser uma mudança de paradigma mesmo nessa sociedade aí do seguro, do capitalismo dos Estados Unidos, né, porque na hora que não cobre desastre climático, e não está cobrindo, as pessoas se ferram literalmente, porque também psicologicamente, né, que as pessoas pensam assim, tá, mas tá tudo no seguro, né, e qualquer coisa, na pior das hipóteses, eu vou comprar outra casa, porque o seguro vai pagar, né, tudo que eu perdi e não tá pagando. Não, e hoje em dia, eu acho que deve estar nos subterrâneos do mundo capitalista, devem estar tendo várias reuniões, tipo, como o mundo dos seguros vai... O que você está rindo? Subterrâneos? Subterrâneo, eu imaginei literalmente um subterrâneo, imaginei eles embaixo da terra, assim. Eles devem estar fazendo várias reuniões, tipo assim, como que a gente vai readaptar nosso negócio, né? Porque hoje em dia, tudo as pessoas vão meter cláusula, tipo assim, se não puder rolar por tragédias climáticas, não é com a gente, né? E daí, isso vai começar a acontecer cada vez mais e ninguém vai estar protegido, né? De nenhuma maneira. E outra coisa dessa coisa do capitalismo sempre querendo se dar bem é a coisa que os aluguéis, né, começaram a aumentar, porque as pessoas começaram a ter que se realocar, né? E aí os preços aumentam em vez de baixarem, né? Cara, a gente não teve num dos primeiros episódios, a gente falou que a gente é obcecada por Instagram de ver pessoas vendendo imóveis, esqueci o nome, corretores de imóveis. E eu não sei se você já fez essa bobagem, que é ver no Netflix um seriado chamado Selling Sunset. Você já fez isso? Já viu esse seriado? Não veja, que você vai viciar, tá? Que é um reality de uns corretores de Los Angeles vendendo imóveis hiper luxuosos. É ridículo, mas eu vejo. E esse cara mesmo, né, que é o rei de Los Angeles, ele deu uma entrevista falando que os preços todos aumentaram, as propriedades de Los Angeles. Assim, e o lugar é perigoso, né? É um lugar de risco. E em vez de diminuir o preço, porque as pessoas falam, não vou comprar, né? Aumentou muito, está bombando, entendeu? As pessoas estão lucrando pra caramba, estão alugando e estão vendendo propriedade super caro, porque tem até agora 130 mil desabrigados. E os imóveis de luxo estão bombando, gente. As pessoas estão comprando imóvel no meio do incêndio, imagina. Você fala ali naquela área que está pegando fogo. É muito louco. E número 3 é justiça climática, né? Que até já está nisso que a gente estava falando, né? Porque o capitalismo é injustíssimo. Injustiça e capitalismo, né? Estão sempre juntos, essas duas palavras. E uma das coisas que chocou foi a história dos bombeiros presidiários, né? Que ganhavam um salário ridículo e $1 por dia, né, ou por hora. $1 por hora e o máximo $10 por dia, que é muito abaixo do salário mínimo americano. E isso chocou, porque, tipo assim, as pessoas descobriram que os presidiários estavam sendo mandados para o lugar de mais risco, porque vidas presidiárias não importam, né, meio isso, né. E sabe o que eu li, Jô? Que vários presidiários que fazem parte dessa loucura, né, que eles têm, tipo, esse corpo de bombeiros presidiários, já morreram em outros incêndios e tal, tipo, muitos mesmo. E é tão louco, é tão injusto, que sabe quem que tá
fazendo, tipo, uma campanha para ajudar os bombeiros presidiários? Quem? A pessoa que sempre volta para esse episódio, não sei porquê, mas de vez em quando ela aparece, a Kim Kardashian. Que até a Kim Kardashian está falando que é um absurdo, está fazendo campanha, falando que eles têm que ganhar mais. Obrigada, Kim Kardashian. Nós temos agora a nova Kim Kardashian no movimento trabalhista, né? O número 4 é: a tragédia dos ricos tem mais visibilidade que a dos pobres, né? A mídia logo começou a contar, coitados dos milionários, e tudo bem, coitados. Mas, na verdade, a grande parte da população que é mais fragilizada não teve nas manchetes, né? Isso que você está falando, todo mundo focou só no... Gente, se eu falar um pouco errado, nesse podcast a gente fala errado. Em Pacific Palisades, que ficou conhecido como o centro desse bairro, né? Na verdade, foram vários focos de incêndio. Por quê? Porque Palisades é um bairro de milionário. Porque o fogo foi terrível e porque tem vários famosos que foram atingidos. A Paris Hilton, por exemplo, a casa dela queimou. Mas eu até vi, assim, a Paris Hilton, por exemplo, os milionários também têm coração, né, Jô? A gente também, olha que loucura. Isso que esse incêndio, a tragédia climática faz com a gente. Eu vi um vídeo no Instagram, random apareceu para mim, dela num abrigo de animais, falando, gente, esse gato, não achamos dono. É legal, né, ver que até pessoas que a gente não dá nada por elas, nessas horas estão fazendo alguma coisa, que estão ali pelo menos usando a influência para ajudar, né? E por quinto, número 5, os ricos, mais uma vez, estão ignorando a coletividade. Jô, você falou que ele estava com seus próprios bombeiros? Como assim? É bombeiro presidiário de rico? Sim, isso, e daí eles começaram a ser detonados, porque os milionários começaram a contratar os bombeiros particulares para apagar o fogo, e daí, claro que isso gerou revolta, né? E aí eu acho muito doido, porque o pessoal começou a lembrar na internet um livro da Octavia Butler. Para quem não conhece, é uma mega ícone da ficção científica, uma mulher preta que é de Los Angeles, né? Ela já morreu, e ela era, inclusive, de Altadena, que é esse lugar que a gente falou, e ela tem um livro que chama Parábola do Semeador. Olha a loucura, o livro se passa em 2024, onde Los Angeles, num momento de emergência climática, onde as pessoas que moram dentro dos muros têm tudo de bom e do melhor, e quem mora do lado de fora tá fudido. E daí, o livro é sobre incêndios em Los Angeles, onde os ricos têm os seus bombeiros e a sua água, e o resto das pessoas não tem. E que as pessoas também ficam piromaníacas, ficam também tacando fogo em tudo. E é um livro, tipo, como se fosse um retrato de hoje em dia. E aí é uma loucura. E daí alguém recuperou, e a gente vai botar no Insta uma entrevista da Octavia, falando que, na real, não era que era uma piração, ela escreveu nos anos 80, né, eu acho, ou nos anos 90, não era uma coisa, uma ficção científica mega inventada, é porque ela tinha muitos amigos que sabiam de aquecimento global, e isso estava se desenhando, entendeu? Então não é que é uma década, Jô. Eu acho que esse livro é dos anos 90 ou 80, entendeu? O começo de 90. Nossa, que loucura. Então os cientistas já estavam falando disso, né? As pessoas ligadas. Sim, e daí ela falou uma coisa que tem nesse vídeo, super impressionante, que ela fala: a gente tomou o caminho errado, porque a gente construiu mais presídios do que escolas, ou do que bibliotecas. Tipo assim, o mundo foi indo para uma coisa de não educação. Ela fala, eu tenho muitos amigos professores, e eles que foram me mostrando que, enfim, ia dar merda, etc, etc. E esse livro é muito impressionante. Eu comecei a ler agora, né? Porque olha que doideira, uma parte um trechinho que eu separei. É claro que ninguém chamou os bombeiros, ninguém pagaria os custos dos bombeiros só para salvar uma garagem desocupada. A maioria das famílias não podia arcar com mais uma conta grande de qualquer modo. A água gasta para apagar o fogo já seria difícil o suficiente de pagar. É tipo um negócio profético. Nossa, me dá até vontade de chorar, assim, para ser sincera, porque é tão real e é tão, né, desesperador. E número 6, teorias da conspiração e fake news, né? Que a gente já viu que isso é o pano de fundo de qualquer coisa que aconteça no mundo
né? Hoje em dia. E daí teorias conspiratórias. Tem gente falando que, na verdade, queriam destruir toda a cidade para fazer uma Smart City. Vamos lembrar de novo que isso acontece, né, na mesma semana que o Zuckerberg, como a gente falou no último episódio, ele decretou o fim da verdade, né? Fake news está liberado nos Estados Unidos. No Brasil, mais ou menos, né? Eles estão burlando a lei, porque pela lei do Brasil não pode, nem da Europa. Mas dos Estados Unidos eu tô até com pena deles, na verdade, um pouco, de alguns. Porque tá liberado lá, Ju. É muito difícil, cara. Tudo está valendo lá. E o presidente deles é essa pessoa, entendeu? Quando esse episódio for pro ar. Cara, eu vi uma coisa muito bizarra de negacionismo. Mel Gibson, a casa dele pegou fogo também, uma mansão. E na hora que a casa dele pegou fogo, ele estava dando entrevista para um podcast, sendo negacionista climático, falando, isso sempre aconteceu. Normal, faz parte de Los Angeles. E ele falava assim, é bom que já faz uma limpeza na minha casa, já organiza, menos coisa para cuidar. Que isso? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso que ele falou. Mas, tipo assim, não tô nem aí, não me importo, porque para ele, realmente, se você é um milionário, negacionista, né? Uma casa a mais, uma casa a menos, não é nada. Mas ele estava assim, dane-se. Sendo que a maioria das pessoas que são vítimas desse incêndio estão perdendo tudo que elas têm na vida, cara, sem seguro para pagar. Então é muito horrível, muito bizarro. E número 7, uma coisa foda, triste, que é os mais frágeis sendo largados para trás, né? A Nina me contou um caso que é terrível, né? Nossa, cara, é de partir o coração. Essa história, assim, é alerta de gatilho, de realidade triste, mas que a gente tem que falar porque é a realidade também, né? A gente é jornalista, a gente não vai ficar escondendo as coisas aqui só porque elas doem. Mas é muito triste o que aconteceu, acho que é bem simbólico esse exemplo, né? Vou ler aqui a notícia, um aposentado, Anthony Mitchell, de 67 anos, estava cuidando sozinho dos seus filhos, Justin Mitchell, de cerca de 30 anos. Esse aposentado, ele é amputado, né? Ele é uma pessoa com deficiência, porque ele teve uma das pernas amputadas. E o Justin, ele tem paralisia cerebral. E o outro filho estava internado no hospital. Caramba! Esse senhor e o filho morreram no incêndio. Ele ligou para uma das filhas e falou, a gente está ligando para os bombeiros, a gente está esperando socorro, e não chegou. Então morreu uma pessoa com deficiência amputada com seu filho com paralisia cerebral. E o Mel Gibson tava rindo. A gente, não dá, sabe? Não dá, né? foda. Isso é uma coisa que a gente também sempre fala, né? Que acho que todo mundo que pensa e fala de justiça climática, que a gente tem que se organizar para salvar todo mundo, né? Não pode sobrar ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. O famoso ninguém solta a mão de ninguém, Né? E muitas pessoas precisam mais, entendeu? Os idosos precisam mais, crianças precisam mais, pessoas com deficiência precisam mais, sabe? Mães com filhos pequenos, né? Imagina uma mãe solteira com filho recém-nascido. Tem muitas pessoas que são muito vulneráveis e ficam para trás mesmo, assim. É muito triste. Eu acho que esse exemplo também devia ser um escândalo, né? Para as pessoas se conscientizarem. E os governos, né? De criar programas de proteção em casos de tragédia para salvar essas pessoas. Né? Bom, o número 8 da nossa lista é transmissão em tempo real. E a gente vai fazer uma meia-culpa que semana passada a gente foi blogueirinha do Apocalipse, né? E vamos até rir um pouquinho aqui, só pra gente relaxar, porque tá difícil esse episódio, não é fácil de gravar pra gente também não, porque dói, né? Mas semana passada a gente foi pega por uma enchente. E a gente o que fez? Pegou nossos celulares pra transmitir, né? Ou pra gravar. Ficamos fazendo várias chacotas, fazendo selfie, e o mais louco de tudo foi que o carro tinha isso, um filme, né? A gente estava na Urca, indo para Botafogo, depois para Gávea. E aí a gente estava ali conversando e tal, e aí não vou falar sobre o que, só no Proibidão, quando a gente estiver, que eu falo sobre o que a gente estava conversando, e a gente ficou horas, né, parado num posto de gasolina, né, porque o cara do Uber subiu lá e ele estava certo, a gente ficou de refugiado climático ali com os outros populares, e eu achei o tempo todo que a gente estava na Urca, só que a gente estava em Botafogo, e eu falava aqui na Urca, tipo, uma pessoa... Do lado da sua casa, quase, né, a gente estava, tipo, a 300 metros da sua casa. Quando chegou eu falei, como assim já chegou? Nós não estávamos na Urca, até o cara do Uber ficou assim, por isso que você não parava de falar em Urca. Loucura. É muito doido, e realmente na hora a gente é tão viciado nessa instrumento de servidão que é o celular, né, que na hora a gente começou a gravar tudo, a minha irmã, o celular dela molhou porque ela estava gravando os pingos,
E nessa tragédia que a gente estava falando de Los Angeles, claro que tiveram milhões de imagens, né? É tudo documentado. Eu não vi muito blogueirinho de apocalipse fugindo, não. Eu vi mais pessoas... Ilhadas por chamas, cara. Né? Teve um cara que ele conseguiu ser salvo depois que o vídeo dele viralizou muito, que ele estava numa casa literalmente cercado por chamas, com um cachorro. E além de todas as imagens super chocantes, também cenas, né? Mini histórias, né? A gente ficou super sensibilizado com a do gato, né? O cara que o gato dele ficou preso. Nem me fala, gente, eu nem consegui ver o vídeo até o fim, Jo, então você conta como é, porque eu não vi até o fim, porque eu fiquei muito... Coisa com gato nos pega de uma maneira, e com bicho em geral nos pega de uma maneira especial, tá? A gente é desse tipo de pessoa, a gente é mãe de pet. E aí é um cara que a casa tava pegando fogo, ele tava lá desesperado, falando com os bombeiros, aí o bombeiro fala assim, alguém ficou, né, tem alguém lá dentro? Daí ele fala, meu gato, ele fica gritando, my cat, e daí acaba que os bombeiros conseguem pegar o gato, e daí ele abraça o gato coitadinho, tá, tipo, passando mal, né, de calor, e daí ele abraça o gato, tipo assim, realmente uma pessoa da vida dele, né? Assim, uma pessoa animal, né? É uma pessoa da vida, é uma pessoa, é da família dele, gente, pelo amor de Deus. E acho que a gente que tem gato, que é mãe de gato, chama do que quiser, de bicho, qualquer bicho, na hora a gente pensa, né? Quem que se salva do incêndio é a minha gata, o meu gato, é óbvio, que é seu familiar mesmo. E eu acho que, sei lá, mexe comigo de uma maneira especial, né? Como mexeu com a gente o caramelo, né? O cavalo da enchente do Rio Grande do Sul, porque o bicho, ele é muito indefeso, né, no sentido de que ele não tem nada a ver com essa merda, né, tipo assim, não foi ele que fez. Sim. E fica muito abandonado, né, em geral, não é prioridade, e fica cara, não dá, desde os ursos polares, acho que a tragédia climática, os bichos realmente nos pegam muito, porque eles são muito vítimas dos homens, né? Assim, é meio um clichêzão que eu falei aqui, mas é verdade, né? Eles não criaram, não tem nada a ver com essa merda e é horrível esse vídeo, gente. A gente vai postar também. Em número 9, um líder bizarro no comando. Ele não tomou posse ainda, mas é como se, né, já é... Quando esse episódio for ao ar, já terá tomado posse, Ju. Donald Trump será presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. E quando tudo isso estava acontecendo, ele também estava lá minimizando, falando, não é bem assim, é incêndio acontece mesmo. E você sabe que, né, que os populistas de direita, eles crescem, né, no meio a tragédias climáticas. Porque tem é mais fácil os negacionistas, né, que falam assim, ninguém quer ver mesmo, né, que está ferrado o mundo. Aí eles gostam daqueles que falam, não está acontecendo nada, está tudo bem, né, não tem mudança nenhuma, a FD cresce na Alemanha, por exemplo, e são negacionistas climáticos também. E o número 10 da nossa lista, para essa lista não ter só coisa ruim, né, é que também está rolando uma grande corrente de solidariedade, né, as pessoas estão se ajudando, quem perdeu casa, enfim, estão rolando vaquinhas para as pessoas juntarem, conseguirem reconstruir, que nem rolou também na tragédia do Rio Grande do Sul aqui, todo mundo pegando seus bens para redistribuir, enfim, esse é o... Doações, exatamente, esse é o lado positivo, né, que nesses momentos de tragédia também vem uma força de todo mundo entender e se ajudar, e esse é o lado bom dessa nossa lista sombria, né? E a gente espera que semana que vem as coisas tenham melhorado e também espera que o fogo cesse em todos os lugares, né? Enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente está esperando aqui a notícia de um cessar-fogo na Palestina, né, em Gaza, que está sendo anunciado para as próximas horas. Segundo fontes diplomáticas, o Hamas aceitou os termos e cessar fogo para todo mundo, né? E vamos torcer para que o Trump não comece nenhuma outra guerra, porque a gente acha que já tem, né, o suficiente no mundo. E agora que a gente falou desses assuntos super densos, né? Vamos desopilar um pouquinho e falar dessas tendências malucas de fim dos tempos, Nina. Você falou que agora tem um negócio que é Flying Naked. Eu quero saber que palhaçada é essa. Cara, as pessoas agora criaram uma tendência que tá rolando muito no
TikTok, no Instagram, que é Flying Naked, que é basicamente viajar sem bagagem despachada. Que era uma coisa que todo mundo falava que ia baratear os voos, lembra? E todo mundo vai baratear os voos. Teve esse caô, é verdade. Não barateou, voo nenhum, aumentou, porque tá caríssimo, e eu sou uma pessoa que fly naked 2 vezes por ano, gente. Entendeu? Sem usar esse nominho, porque eu venho do Brasil 2 vezes por ano, pra ficar com a minha mãe e tal, e tá muito cara a passagem, assim, tá ridiculamente cara. Além de ser super poluente, né, eu dou minha pegada de carbono fica bem grande aí 2 vezes por ano. A mala, eu fui checar de novo o preço pra ver se não sou eu que sou pão duro. Mas você despachar uma mala custa tipo R$600. Não, gente, bizarro. Cara, eu viajo com mala de mão, desculpa. Sabe? Beleza. Só que o bizarro é que as pessoas estão fazendo isso, em vez de falar assim, as companhias aéreas estão nos explorando, né? Vamos denunciar, elas estão falando, não, isso é um conceito do minimalismo, como se elas fossem bacanudas. E não o capitalismo das companhias aéreas que estivesse explorando elas, entendeu? Quando começa com minimalismo, você já não acha que é um truque? Quando fala é minimalista? Você falou que tem uma galera que eles viajam minimalista, mas aí quando eles chegam no destino, eles compram roupas. Olha, não tem isso? Eles compram roupa e o pior de tudo é, eles despacham pelo correio para casa. E, gente, como que uma roupa, se você comprar uma roupa na Europa, por exemplo, for mandar, né, pelo correio para o seu país, ele vai vir de avião? Hello? Sim. Então você está aumentando a pegada de carbono aí, está triplicando, quadruplicando, né? Você viaja de avião, você compra uma coisa que vem, aumenta a pegada de carbono para chegar até você e você manda. É assim, é uma loucura. E o consumo, né? Que, pelo amor de Deus. Eu vi uma gente que fala, mas eu só compro em brechó. Melhor, bem melhor. Agora, você comprar em brechó e mandar para sua casa de avião, pelo correio, isso não faz o menor sentido. E assim, você não é um maneiro que criou uma coisa, você é explorado pela companhia aérea, você é vítima, você não é bacana. Sim. As pessoas não conseguem se organizar e falar, né? Somos contra isso, sempre acham que, na verdade, a companhia aérea tem que fazer e eles que vão dar o trucão, o grande trucão, e daí eles vestem roupa por cima de roupa, vão virando tipo um boneco de neve, né? Tipo Luke Cebola. Tem gente fazendo vídeo disso. Você amarra o pullover, aí você põe uma outra coisa, você vai ver no mulambo, entendeu? A tendência de viajar mulambo. E aí você fala assim, olha o que a companhia aérea tá fazendo, tá me obrigando a virar um mulambo e ser humilhado. Porque é uma situação muito humilhante, você tem que vestir uma roupa em cima da outra, entendeu? Pelo amor de Deus. Total, gente. E dá calor, entendeu? É horrível. Ela transforma isso numa coisa cool, tipo, olha como eu sou esperto, isso é nova tendência. Não, você é vítima. E cria um negócio falando assim, agora não tem, porque a gente é da época, tá, que podia ter bagagem, que era incluso. Você comprava uma passagem de avião. A gente é da época que tinha talheres, tipo de verdade. Verdade. Você lembra do suco de tomate? Para mim isso era um grande sinal, que eu achava chiquérrimo tomar suco de tomate na taça de vidro. Na classe econômica, obviamente. Eu não tomava porque na minha família tinha uma coisa bizarra, que eu fui criada com suco de tomate doce. Cruzes? Que é bom. É bom, é bom. Então, pra mim, suco de tomate é bom. Façam. Não, pra mim era uma coisa de adulta, sabe? Assim, meu pai falava, você vai... E os adultos ficavam, o que você vai querer? Suco de tomate? Aí era tipo uma criança sofisticada que não queria Coca-Cola. Amo. Não, e agora tem uma companhia aérea aqui do Brasil que não vai dar nem nada. Você vai ver voo curto, não vai ter nem um amendoim. É muito Flying Naked. Flying Naked total. Então nós voltaremos semana que vem jogando coisas na cara das pessoas e se o mundo não pegar fogo e já comentando aí o apocalipse que vai ser o início do governo Trump. Que delícia que tá o mundo, né? Tá tão gostoso. Tá horrível, tá todo mundo pessimista, né? A gente lançou a tendência. De novo, lançamos uma tendência do pessimismo mundial. Mas sempre tem um espacinho para uma esperança, né? Ali escondidinho. Bem escondidinho. Não sei. Eu acho que tem um espacinho pra gente rir, né? Mas então que a gente sobreviva até lá. Beijos e nos compartilhem, espalhem a nossa palavra
e mandem mensagens e tudo isso. Até semana que vem. Beijo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.